32 árvores foram cortadas por dia nos 5 primeiros meses desse ano aqui em BH. O problema é que o número de plantio é bem inferior. Biólogos alertam para as consequências dessas supressões, sejam em espaços públicos ou em espaços privados. O Parque Municipal é uma imensidão verde, um dos poucos pontos livres do concreto e da poluição. Mas até nesse local, logo na entrada da Avenida Afonso Pena, uma árvore foi cortada. Um exemplo do que acontece no restante da capital, que já foi considerada cidade-jardim. Pelas ruas, a maioria das pessoas tem a impressão de que as áreas verdes têm diminuído. Com certeza, sem dúvidas. A gente tem que preservar o que a gente tem e que a gente puder renovar, vamos renovar. É importante até mesmo para respirar, para poder conviver, né? Belo Horizonte, como todas as cidades modernas, vive um grande desafio: unir desenvolvimento com preservação da natureza. Mas, analisando os dados, não é bem isso que está acontecendo. Nos 5 primeiros meses de 2019, mais árvores foram cortadas do que plantadas. Nos 5 primeiros meses do ano foram 4.900 supressões. Isso dá uma média de 32 árvores a menos por dia. Só que foram plantadas apenas 3.400, dado preocupante, segundo este biólogo. As árvores são muito importantes para amenizar a temperatura da cidade. Hoje os pesquisadores nessa área mostram que há uma relação direta entre o adensamento da ocupação urbana com o aumento da temperatura. São as chamadas ilhas de calor. Todas as grandes cidades brasileiras e pelo mundo afora, esse fenômeno é registrado. Quanto mais se adensa a ocupação urbana, mais rapidamente a temperatura sobe. De acordo com o biólogo, o número de cortes deve ser ainda maior, já que a prefeitura não consegue ter o controle sobre todas as áreas privadas. Francisco Mourão se preocupa principalmente com o avanço de construções em áreas verdes, como na Serra do Curral. Atualmente se verifica uma certa flexibilização da ocupação na parte tombada da serra e nós temos então verificado o aumento da ocupação nessas áreas, que são áreas de recarga e nascentes de vários cursos d'água. Afonso Fraga é diretor de gestão ambiental da prefeitura. Segundo ele, árvores são cortadas seguindo critérios do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Ele diz que mais espécies são cortadas do que plantadas, já que havia uma grande demanda do passado. As árvores de Belo Horizonte já estão a arborização de Belo Horizonte já está ficando velha. Então, foram árvores plantadas há 30, 40 anos e que atingiram um porte hoje inadequado para as vias públicas da cidade. Então, a gente tem que compensar agora, no próximo ano a gente começa a compensar isso com maior número de plantios em vez de supressões. De acordo com o representante da prefeitura, há projetos para o reflorestamento da cidade e um controle para evitar que áreas verdes sejam destruídas. E, a longo prazo, um grande plantio de árvores. Nós vamos fazer plantio em torno das escolas. São 32 escolas que estão cadastradas no nosso projeto. Nós vamos fazer mais ou menos em torno de 2 mil plantios com essas escolas. E não necessariamente, não é só no entorno da escola. Não é em volta da escola, é no entorno da escola. Outras ruas vão ser beneficiadas com esse plantio, com a participação da escola, dos alunos, e para que esse plantio que a gente vai fazer, ele vingue, ele vire uma coisa da população daquela escola. Hoje, Belo Horizonte tem 83 quilômetros quadrados de área vegetada e 43,5 de áreas verdes preservadas. O que todo mundo realmente quer é a harmonia entre o progresso e a natureza. Precisa mais atenção com a natureza, viu? Senão nós vamos sofrer muito.